Pare de escrever sempre as mesmas coisas, os mesmos coesivos, isso, esse, essa, mais, pois, porque, lá na redação do Enem. Se você não aguenta mais repetir esses coesivos, assista a este vídeo. Oi, eu sou a Belão. E eu sou a Bela, e hoje a gente tá aqui para poder falar sobre o branco que rola lá na hora da redação e também, às vezes, até no próprio dia a dia, nos estudos, que você acaba repetindo os mesmos coesivos por não se lembrar de como substituir ou até mesmo por não ter a maldade de como fazer isso lá na hora da prova. Então, por isso, a gente trouxe aqui para vocês hoje o recurso, gente, de ouro, que é uma tabela de coesivos para que vocês entendam exatamente o que colocar quando vocês estão repetindo muitos termos lá no Enem. E não se esqueça de inscrever no canal e deixa aqui seu like também. Vamos começar, Belão, falando sobre o coesivo de adição. Gente, o coesivo de adição, ele nada mais é do que um recurso coesivo que a gente usa para poder conectar ideias, para gerar uma certa progressão aditiva. Então, entre eles, a gente pode citar aqui o mais simples, o mais basicão possível, que é o I, né? Então, o I, E, né? A letra E. Então, eu vou falar sobre o governo e a sociedade. Eu gero uma adição, né? É necessário ressaltar problemas como a negligência governamental e a falha midiática. Esse I, ele aparece muito na redação do Enem. E tá aqui uma palavra que os alunos repetem e às vezes faz adição em cima de adição e aí é atrás de I. Então, como melhorar o uso desse recurso coesivo? Aqui a gente trouxe para vocês algumas ideias de como fazer isso. Vamos começar falando do ademais, Belão. O que você acha do ademais? Eu gosto, acho ele Chique, né? bonito. Eu gosto. Eu prefiro do que o além disso, porque na redação a gente já repete muito isso. E aí eu fico usando o além disso, sabe? É como se eu pegasse um aditivo e dentro dele tivesse o isso. Então acho que o ademais é muito interessante nesse sentido. Também temos o também. Temos o também. O também, o ainda também são coesivos legais aí de a gente fazer adição. Com certeza. E tem um outro que é muito bacana também, que a gente pode também, olha também aparecendo, olha a gente adicionando ideias aqui, que a gente também pode colocar, que é o para além de algo, né? Então, para além do problema tal, tá? São formas que a gente tem de não ficar repetindo o i muitas vezes. E um ponto legal é que às vezes, se numa mesma frase você tá usando o i tantas vezes, talvez seja um recado da sua redação para você, opa, coloca um ponto final, inicia uma nova frase com um novo sentido para evitar que isso aconteça. Quase assim, outro problema. Outro problema. Outro problema. Já me O dei problema aqui, é melhor não colocar na redação, né? A gente acha que isso pode ser penalizado. Mas outro problema, né? É meio que um trava-língua, né? Porque aí tem outro e depois o problema. Viu, né? Tá tudo bem, uma cacofonia acontece. aqui. Então, são situações que a gente pode colocar, são recursos que muitas vezes os alunos nem sabem, né? Acha que pro i só tem o ademais e o além disso. Então, a gente trouxe aqui para vocês vários recursos coesivos que vão ser importantes. Agora uma dica rápida sobre coesivos de oposição, que vão fazer aí o contraste entre duas ideias. A gente tem o no entanto, o entretanto, que são ótimas variações para a gente evitar aquela repetição do mas, né? Mas isso, mas aquilo. Nossa, gente, pelo amor de Deus. A gente tem outras opções, tem o apesar de também, que é super interessante. Então, a gente tem, mais uma vez, um leque aqui variável de coesivos de oposição. E uma dica muito importante, que é importantíssimo também a gente colocar aqui, é que além desses recursos coesivos que a gente está falando para vocês, é importante saber em quais lugares da redação esse recurso coesivo pode estar. Por exemplo, não se pode iniciar uma frase com i. Eu sei que disso vocês sabem, mas vocês sabiam que não se pode iniciar uma frase com o mas? Então, é legal saber disso, porque, bom, tô iniciando um parágrafo. Não começa esse parágrafo de oposição com o mas. Começa com o entretanto, todavia, no entanto, que são formas idênticas ao mas, só que mais formais para poder iniciar essa oração ou esse período aí. Lembrei de um aí, enquanto você tava falando, o contudo. Tem gente que acha que o contudo é de conclusão, como se fosse assim, com tudo que eu disse, eu concluo. Mas, gente, não, né? Até porque se fosse assim, ia ser bem informal, mas se fosse, ia ser separado, com espaço, tudo. O com tudo junto, com N, inclusive,
significa apesar de, no entanto, é de oposição. Beleza? Exatamente. Tem o mesmo sentido do mas, então. Cuidado com o contudo, porque o que tem de gente que lá na intervenção inicia, né, a conclusão com contudo, não é brincadeira. E isso, gente, é fator de penalização do Enem. Se você é um recurso coesivo, né, o significado de um recurso coesivo, você já perde 40 pontos na Exato. competência 4. Cruel. Não é demais. E assim, 40 pontos a menos na redação significam 8 pontos a menos a média final Nossa Senhora. da sua redação. Pelo menos, né? Quando não tem peso, né? Porque quando tem peso ainda duplica, triplica. Então, cuidado, tá? Muito cuidado com isso. Inclusive, a gente faz um breve corte aqui para poder lembrar para vocês que eu sei que vocês têm colegas aí vestibulantes também que estão juntos com você nessa reta final dos estudos para o Enem. Compartilhem esse vídeo com esses colegas seus para que eles também ampliem essa gama de recursos coesivos que podem ser usados lá no dia da prova. Um argumento também muito presente na redação do Enem são as causas, né? As causas aí pedem coesivo de causa. Então, a gente tem o devido, o por causa de, a gente tem o pois também, Porquê, né? o porquê, que são coesivos aí, inclusive, que são compartilhados com a explicação, né? Exato. Um conteúdo, gente, uma construção que acaba ficando muito repetitiva no Enem. E assim, manda um eu aí nos comentários se você acha que isso fica na sua prova também. É o isso ocorre por quê? Ou isso ocorre pois, né? E é uma construção que não é somente o pois ou porquê causal, né, que tá se repetindo, mas a construção como um todo, né? O que é legal a gente usar para poder evitar essa repetição, Belão, do isso ocorre porque, isso ocorre pois? A gente pode colocar isso ocorre devido, tá? A situação tem como causa, origem ou fundamento, alguma coisa, né? Então, a gente Exato. consegue usar sinônimos. Sim, e essa construção que ela é muito útil, inclusive a gente super aconselha que os alunos usem nas linhas argumentativas, no D1 e no D2, porque força o aluno a colocar uma problematização, a explicar um pouco melhor o problema. Ela é importante ser colocada, mas também evitem, né? Colocar um isso ocorre por quê no D1 e o isso ocorre por quê no D2. Outro recurso coesivo que os alunos usam muito na redação, e que bom que eles usam muito na redação, é o recurso coesivo de consequência, né? E aí a gente tem o por conseguinte, que eu acho chique. É fino, porque por Eu conseguinte. Por conseguinte. Por conseguinte, né? Guinte, sei lá, guinte, não sei. Eu gosto. Eu acho acho chique. É. Tem um que é mais fácil ainda, que você pensa consequência, consequentemente, né? Então, por conseguinte, consequentemente, Como efeito. como efeito ou como consequência, tá? São termos importantes também para evitar que você fique só preso ali a um elemento específico de consequência. E para evitar também gerúndios. Gerundismo, a galera que fica assim, gerando, levando, havendo, pelo amor de Deus, esse encadeamento excessivo de gerúndio precisa ser evitado. Isso é um problema aqui gramatical que a gente chama de gerundismo. E geralmente esse gerundismo vocês usam aí para ressaltar exatamente a consequência, né? Então, em vez de colocar sei lá, gerando um problema, coloca consequentemente leva a problema X, Isso. né? Então, nossa, muito boa sacada, realmente é bom a gente tomar esse cuidado aí para evitar o gerundismo. E por último, sempre temos um também que vai acontecer sempre na sua redação e geralmente está lá na conclusão, que é o recurso coesivo de conclusão, né? Aquele que vai amarrar as ideias. O mais comum é o portanto, né? Eu gosto. O portanto, ele é o basiquinho que funciona. Mas vamos supor que você já usou um portanto na conclusão do desenvolvimento 1 ou na conclusão do desenvolvimento 2 e precisa iniciar a sua conclusão com outro conectivo. O que mais além do portanto vai funcionar? Logo, assim, dessa forma. Agora, não me inventa moda não, tá? Não me inventa um destart. Pelo amor de Deus, ninguém fala assim. Destart, né? Tem o destart e o qual que é outro que tem? Tem um outro também que os alunos usam muito na conclusão. Eu já vi um feio que é assim, nesse diapasão. Nesse diapasão. Que é de progressão, sabe? Sim. É tipo nesse sentido. Só que assim, nesse ínterim. Quem que fala assim, Não, gente, pelo amor de Deus, só o Temer. Não seja um Temer na redação. Tem um que eu implico, tá? Qual? Eu implico, é uma implicância pessoal, eu vou explicar por quê, mas o Enem não implicaria. Que é o em suma. Porque o em suma é pra gente resumir, né? É fazer uma conclusão por síntese. Uma conclusão que a gente vai resumir o que a gente já falou. Só que eu acho não, eu tenho certeza que a proposta de intervenção, ela traz muito além do que um resumo do texto. Então, quando você chega em suma, o governo deve fazer tal coisa,
você não falou antes que o governo tinha que fazer isso, então você não tá fazendo um resumo. Mas o Enem não implicaria. Talvez outros vestibulares, sim. Mas aí eu tenho preguiça desse insumo. Mas é bom evitar, né? Porque todo ano o Enem muda um pouco as regras de correção. Pode ser que eles percebam que esse insuma não tá bonito, né? Tá tipo olho verde em gente feia, sabe? Tá um elemento ali de beleza, embelezamento numa pessoa que não mereceria aquele embelezamento. Então pode ser que o Enem perceba isso e acabe penalizando, né? Então tomem cuidado, de fato, em relação a isso. E já que a gente está aqui na proposta de intervenção, uma das formas de a gente detalhar a proposta é trazendo exemplo. E aí a galera às vezes só conhece o por exemplo. Nossa, gente. E o que me mata, que é quando usa o como, por exemplo. O que acontece? E a galera acha que não saca isso. O como, gente, é um elemento de exemplificação também, né? Então, sei lá, gosto muito de chocolate, como meio amargo, né? Então eu tenho ali o meio amargo como sendo um exemplo daquilo que eu tô apresentando. Agora, eu gosto muito de chocolate, como por exemplo o meio amargo, eu tenho 2 elementos de exemplificação ali e gera-se, né, uma certa redundância. Então, Belão, quero evitar o por exemplo. Usa o como, mas não usa como por exemplo, né? Só tirar o por exemplo e colocar o como no lugar. Exemplo de, detalha-se isso por, né? Então é interessante a gente tentar encontrar maneiras de evitar essa repetição desses recursos que vão exemplificar ou às vezes até mesmo comparar uma circunstância com a outra. E um outro ponto legal também é que às vezes os alunos se esquecem que a exemplificação, na verdade, é uma ilustração daquilo que se diz. Então, a gente também pode colocar ilustra-se tal circunstância com no lugar desse como, por exemplo. Então, facilita aí para que vocês tenham uma gama de possibilidades coesivas. E para concluir essa proposta, nós temos aí coesivos de finalidade, em que a gente vai trazer o efeito da proposta de intervenção, né? A gente tem um para, que eu acho que é o mais fácil. Sim, tem o a fim de que, e esse a fim, pelo amor de Deus, separado, tá? Por quê? Quando a gente coloca o a fim junto, lembra da palavra afinidade. Você não quer que seu corretor tenha afinidade, você quer que o corretor entenda a finalidade. Então, ó, se é a finalidade separado, é a fim separado, tudo bem? Então, a fim junto na redação, você nunca é muito forte, mas quase nunca vai usar, porque você não vai estar falando da afinidade de nada e nem de ninguém. Exato. A gente tem também o com o intuito de, com o objetivo de. Recursos, então, que vão facilitar para ficar evitando um para, a fim de quê, né? Então, a gente consegue alterar aí e colocar outros recursos que sejam também úteis. Tá vendo como a gente tem um tantão de elementos coesivos? Que não é preciso mais ficar repetindo sempre os mesmos? Ó, esse assunto aqui foi um pedido de um seguidor e você também pode deixar aqui nos comentários sugestões quais temas que você quer ver aqui nos vídeos da autoria. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui hoje. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchauzinho.